daqui a pouco. Eu queria começar com o São Paulo, porque é o jogo que acabou de acabar, né? Tá muito fresquinho. Uma vitória, como a gente já disse, muito importante do São Paulo, que jogou a Libertadores como deve ser jogada, na raça, sem muita criatividade. É engraçado que o comentarista, agora eu não lembro quem que era que estava falando, o São Paulo tá sem criatividade. Dava para ter vencido, aí vai lá, saiu o gol. O gol que deixou tudo Acho que mais foi o Caio. tranquilo. Pode ser. E Alice, destaque para o Oscar, né, nesse jogo, que voltou jogando bem. Quando ele saiu, o nível do São Paulo caiu. Essa grande diferença do São Paulo tem sido essa, né? O São Paulo sem o Oscar ou sem o Lucas acaba ficando muito limitado do ponto de vista criativo. E eu já tinha me preparado, né, quando estava no intervalo, pensando se o jogo do São Paulo acabar assim, há de se fazer uma crítica, né, ao Zubeldia. Faltou ousadia e alegria. Estava jogando contra um time que não tinha nenhum interesse em atacar o São Paulo, com 3 zagueiros. E assim ele continuou. E aí, claro que, como é o futebol, sai o gol do São Paulo, né? O São Paulo teve aquele gol anulado, aliás, com um belíssimo passe do Oscar, que você mencionou, e depois conseguiu fazer esse gol, sai o gol do Alisson, e depois pouca coisa aconteceu num jogo tecnicamente bem limitado. Eu acho que não dá para mascarar os problemas do São Paulo, né? Assim, a Libertadores, como deve ser, idealmente para todo mundo, era jogar bem. Mas a gente sabe que às vezes dá para ganhar sem jogar bem, entendendo o adversário, dando um pouco de sorte. O São Paulo tomou um sufoco enorme, ele 2 lances muito perigosos do Talleres no finalzinho do jogo. Então, assim, não apresentou um bom futebol, mas é claro, você vence um adversário argentino num lugar onde você tem o histórico complicado, fora de casa, e estreia bem assim na Libertadores, dá uma sobrevida para o Zubeldia, dá um pouco mais de tranquilidade. Mas o São Paulo, de fato, tem problemas, inclusive do ponto de vista defensivos, bem claro, né? Esse esquema que ele entrou com os 3 zagueiros e com o Ferrares, enfim, essa solução que ele encontrou nas laterais, deixa o São Paulo até relativamente protegido, mas em termos de criação, sim, depende da inspiração do Oscar, basicamente. Então, o São Paulo tem muita coisa para ajustar, é isso, né? Comemorar o resultado e ajustar. O problema é que o São Paulo não tem muito elenco, né? E eu falo isso toda vez. O pessoal corneta o Zubeldia loucamente, sem considerar o fato de que o São Paulo perdeu 20 jogadores no início da temporada e contratou 4. Então, é óbvio que não vai ter muito de onde tirar. Então, são alguns acertos que ele vai precisar fazer, mas já com uma tranquilidade de vencer, o que provavelmente era a partida mais difícil do seu grupo, já de cara e começar muito bem a Libertadores. Agora, não acho que assim, a torcida no Morumbi, no próximo jogo, São Paulo jogar o futebol que jogou hoje e começar a ser pressionado, volta tudo, né? A chapa do Zubeldia volta a esquentar, mas um resultado, sem dúvida, muito importante. Só o futebolzinho, assim, mais ou menos. Ô, Juca, o que você achou dessa escalação com 3 zagueiros, né? Porque esse ponto que a Alicia falou é importante, né? O São Paulo fica dependendo do brilho do Oscar. E aí o que preocupa para o torcedor é que ele, como a gente tinha falado ontem aqui no Fim de Papo, ele foi para o jogo, só que aí ele saiu no segundo tempo, ele estava muito bem, mas aí caiu no gramado, deixou o campo mancando, e aí o torcedor já fica desesperado. A minha sensação, minha impressão, Domi, é que ele saiu mesmo, foi esgotado. Né? Porque praticamente não treinou 2 dias apenas, estava todo esse tempo sem jogar. Acho que o que ele sentiu ali foi esgotamento, não foi nenhum tipo de lesão. Tomara que de fato seja isso, porque o Lucas ainda demora pelo menos mais 4 jogos, segundo informa o São Paulo, para poder voltar. Provavelmente contra o Santos na Semana Santa, final de abril. Quanto aos 3 zagueiros, o Zubeldia tem ouvido Arnaldo Ribeiro. Tenho ouvido Arnaldo Ribeiro e adotou os 3 zagueiros, porque a própria Domi, você mesma, Domi, já acabou de repetir isso. Libertadores é assim, não vai na bola, vai na marra. Né? Eu não gosto desse raciocínio, mas eu sou um romântico. Né? Eu gosto de bom futebol, antes de mais nada. Né? Há quem goste do resultado, e o resultado veio. Parecia que não viria. No primeiro tempo, a gente tem a destacar um lance, e não mais que um lance.
o lance exatamente do lindo passe do Oscar para o Caleri fazer o gol. Infelizmente, o Oscar estava um pouco à frente, estava impedido. Mas não tem mais nada que você aproveite do primeiro tempo. Então, você olhar um jogo da primeira divisão do continente, em que dois times jogam durante 45 minutos, e você não tem nada a aproveitar, eu acho triste. O segundo tempo não, foi melhorzinho, mas foi mais aberto. E depois que o São Paulo fez o gol, o Tajeres percebeu que o bicho não era tão feio e foi para cima, quase empatou. Então, você teve ali nos acréscimos momentos de emoção, pelo menos, de emoção. Você disse, Alicia, que o São Paulo ganhou o jogo mais difícil dele. Acho que não. O jogo mais difícil dele vai ser exatamente contra o Libertad no Paraguai. Libertad que ganhou fora de casa também. Né? Acho que esse é o jogo mais difícil. Embora não seja um jogo com pressão de torcida. Como hoje, estranhamente, não houve pressão de torcida em Córdoba. Eu imaginava que o Mário Kempis estivesse lotado. Nada, não estava. Então, acho que o São Paulo deu uma bela encaminhada, mas é isso que você falou, Alicia. Com esse futebol, quer dizer, essa noite o nosso Luiz Ubeldia dorme aliviado. Até quando? Fim de semana tem jogo do Brasileirão. Se jogar esse futebol, o alívio na segunda-feira já terá ido por água abaixo. E o jogo do Brasileirão é contra o Galo, na Arena do Galo. Não é tão simples assim. Já pode dormir mal no domingo já, Danilo, Zubeldia. Eu entendo toda digamos, o sonho de ver um São Paulo jogando melhor, mas eu acho que o Zubeldia fez o que dava para fazer diante das dificuldades que ele teria. A ausência do Lucas, que é o principal jogador desse time de longe, mesmo com o Oscar, para mim o Lucas é muito mais importante do que o Oscar, e o Oscar, como a gente viu, que não estava nas suas condições, não estava 100% das suas condições. Então ele armou um time com os 3 zagueiros, com os 2 laterais que pensam muito mais em defender do que em armar, num jogo que ele sabia que ia ser físico, num jogo que eu sabia que o São Paulo ia suar. Eu acho que o Zubeldia ele montou um time para sair da Argentina com 1 ponto. Não necessário, lógico que vencer é o mundo ideal, mas se saísse de lá empatando, no plano do Zubeldia estaria bom. E por quê? Porque eu acho que o Zubeldia, ele reconhece e entende a limitação que ele vai ter durante essa temporada, que ele já tem com esse elenco, que ele já tem com o planejamento do São Paulo travado por conta das questões financeiras. O Zubeldia reconhece isso muito mais do que boa parte da torcida, que pressiona e que cobra um futebol do São Paulo que provavelmente São Paulo não poderá entregar na maior parte dos jogos que fizer. Porque quando tiver Lucas, Oscar, eventualmente o Luciano, ou de repente se algum dos garotos aí, o Rian, entrar numa fase boa, pode ser que o São Paulo apresente futebol melhor, em alguns jogos um pouco mais concentrados, como ele fez clássicos nesse Paulistão, quando fez bons jogos, quando estava extremamente concentrado. Mas, em geral, o São Paulo vai ser um time que vai sofrer mesmo para criar, ainda mais quando não tiver o Oscar na sua melhor forma e ainda mais quando não tiver o Lucas. Então, eu acho que o Zubeldia, ele reconhece as limitações do seu time e do seu elenco para essa temporada muito mais do que quase toda a arquibancada do Morumbi que pressiona o elenco e o técnico. Eu acho que a realidade do São Paulo é essa, é jogar às vezes sofrendo, às vezes se fechando, às vezes pensando em não tomar gol, do que jogar para ser bonito, para encantar. Eu acho que essa é a realidade do São Paulo para essa temporada, como disse a Alicia, que perdeu 19, 20 jogadores e contratou 4, e que vai ter que apostar nas categorias de base, e que terminou o Paulistão agora mandando mais jogador embora. O Eric foi embora, o Eric que não era do encanto do jogador, do torcedor, mas era um atleta que poderia dar uma função diferente para um elenco que tem limitações para jogar, por exemplo, pelas pontas. São Paulo tem o Ferreirinha e só para jogar aberto, e hoje nem jogou tão aberto assim. Então eu acho que o Zubeldia entendeu o que vai ser o São Paulo em 2025 e já deu uma amostra para o seu torcedor. Resta o torcedor entender, e para mim, para o torcedor entender, precisa vir alguém lá de cima, Casares, Belmonte, Muricy, um desses, e falar para a torcida de uma forma bem clara:
sofreremos em 2025 por um bem maior, que é a melhora da saúde financeira do São Paulo. Porque se você olhar para o banco, Alicia, tem bons 11 jogadores no São Paulo, mas no banco não tem muita opção. É isso. Saiu uma galera, contrataram só 4. O Zubeldia tem isso e realmente esse alerta do Danilo é bom. A torcida tem que entender que vai ser sofrido. E a torcida, em geral, não quer entender isso, né? E às vezes alguns resultados vão dando uma enganada, né? O time faz 1 ou 2 boas partidas, mas vale lembrar que teve uma sequência horrorosa no campeonato paulista, inclusive 2 jogos aqui em Brasília, com a Inter de Limeira, com o Velo Clube, que o São Paulo penou, chegou a tomar 3 gols do Velo Clube. Então, assim, fez um campeonato paulista bem mediano, e vinha também no ano passado assim, de desempenhos com bastante oscilação. Só que eu acho que a contratação do Oscar, você tendo o Lucas, você tendo o Luciano, você tem qualidade o suficiente para ter uma esperança. Só que é isso, você não tem elenco, né? Aí você perde o Pablo Maia, de novo. Acontece o quê? Não tem reposição, né? Alguém brincava hoje numa das lives que, acho que foi a Mili, falou ontem, né? O Palmeiras tem estádio reserva, né? Então tem times que não têm reservas para a posição. Então é o caso do São Paulo, o elenco é muito limitado. Então a gente sabe que o Zubeldia vai ser cobrado, sabe que se a corda estourar, vai estourar para o lado dele, mas ele também está fazendo, né, o que dá com o elenco que lhe foi oferecido dentro de um planejamento um pouco mais austero do São Paulo. Então não acho que o São Paulo tem elenco para brigar pela Libertadores. Mas Libertadores é assim, você joga mal e ganha um jogo fora de casa importante, de repente você pega um caminho um pouco mais tranquilo num sorteio, né? O São Paulo por pouco não tira o Botafogo da Libertadores o ano passado, né? Então é possível, mas que, né, a torcida não se engane, o São Paulo não tem elenco, e daqui até a próxima data FIFA em junho, vai ter jogo 2 vezes por semana direto, não tem descanso. Então jogadores como o Oscar não tem descanso, vai ter que jogar no final de semana ou ficar sem ele e arriscar perder do Galo em BH. Então não tem muito de onde tirar, isso que é importante. Por isso um resultado como esse é tão importante, né? Mesmo jogando mal, mesmo sem conseguir criar muitas oportunidades, quase nenhuma oportunidade, no primeiro tempo especialmente, o São Paulo saiu de Córdoba com esses 3 pontos, mas a qualidade do futebol não está lá, e se não houver contratações no meio do ano, vai continuar não estando, porque o São Paulo vai continuar sofrendo com lesão e desgaste, porque o calendário é massacrante. Ô, Ju, que é impressionante como o Zubeldia serve de escudo, né, para o presidente Júlio Casares, porque as críticas da torcida ficam em cima dele, e não do Júlio, que não contratou mais jogadores. Então, Odomi, aí eu acho que há um equívoco do começo ao fim, desde o ano passado. Qual o equívoco? Bom, se é para o São Paulo sanear suas finanças, é aquilo que o Danilo disse. O presidente do clube vem a público e diz: torcedor do São Paulo, agradeço muito a presença de vocês no Morumbi, peço que vocês continuem a vir, porque é importante para as nossas bilheterias, mas não esperem do São Paulo, neste ano, nem no próximo, que virão taças. Só virão se acontecer dessas coisas do futebol. Nós não vamos gastar aquilo que nós não podemos. Nós vamos apostar no que a gente produz em Cotia. No máximo, vamos fazer uma contratação aqui, outra ali, de jogadores que estejam dentro da nossa folha de pagamento. Portanto, se fosse esse o raciocínio, não teria trazido nem o Lucas, nem o Oscar. Aí você vai dizer: você está maluco, Juca? Se com o Oscar e com o Lucas está difícil, imagine sem. Porque também Oscar e Lucas criam uma ilusão que não pode ser satisfeita. Alicia, o Oscar não pode jogar no fim de semana. Se ele jogar no fim de semana, ele estoura. O Lucas vai ser a mesma coisa. Qualquer lesão leva mais tempo para o jogador mais veterano se recuperar. E não se trata de jogadores chinelinho, jogadores que não são bons profissionais, que se cuidam, mas que já estão numa fase da vida em que uma lesão
leva tempo e que as lesões acontecem com mais facilidade, ainda mais nesse calendário maluco do futebol brasileiro. Então, eu acho que o São Paulo acabou para vestir um santo, trazer 2 estrelas, despiu uma porção, ficou com um elenco desse tamaninho, quando a solução melhor seria ter um elenco mais farto, de menos qualidade, mas com uma garotada. Eu lembro do que o Santos fez, e por dessas coisas do futebol, com Emerson Leão, permitindo que garotos passassem-lhe a mão no traseiro, foi campeão brasileiro. Até rimou. Não é? Uma garotada, tá bom, ali deu uma sorte, apareceu o Robinho, apareceu o Diego, ok. Mas quem disse que no São Paulo não pode aparecer jogadores desse porte? Já apareceram em outras épocas. Então eu acho isso. Eu acho que o São Paulo fez tudo errado. Que o Júlio Casares fez tudo errado. E aí, nesse particular, o Zubeldia é o menos responsável, é o menos culpado. E o elenco ainda tá com ele, né, Alicia? Porque depois do gol, o Alisson foi lá comemorar com ele, com os outros jogadores, mas a torcida já tá falando em Dorival aqui, ó. O Thiago Lima falando, tem muita gente já pedindo a demissão dele para colocar o Dorival. Que legal. E do Corinthians pede o Tite, não é isso? É isso. Que legal. Que novidade, tem muito técnico grande desempregado, né? Ou assim, aquele famoso assim, estou entre trabalhos, né? Então você tem o Dorival, você tem o Fernando Diniz, o Renato Gaúcho, o Tite. Então, assim, quando começa a ter gente para ocupar a cadeira, a torcida faz essa pressão. E no caso do Dorival, responsável pelo último grande título do São Paulo, a Copa do Brasil, é natural que a torcida peça. E o treinador é sempre a solução que parece mais simples. Não é necessariamente a melhor, mas você não tem dinheiro para contratar um monte de jogador e resolver o problema de elenco, você não tem como trocar a diretoria. O que você faz? Muda o treinador e reza, né? Porque é isso, não tem muito mágicas fazer. Eu realmente não acho, embora hoje critique não só a escolha pelos 3 zagueiros, mas ter mantido os 3 zagueiros o primeiro tempo inteiro e no começo do segundo tempo, eu não acho que o problema do São Paulo, fundamentalmente, é o treinador. O problema do São Paulo, fundamentalmente, é um elenco muito curto, com um calendário massacrante, e não só um elenco curto, como jogadores de destaque já mais veteranos. Então você começa a ter problema de lesão, ou mesmo de desgaste muscular, que não resolve em 2, 3 dias. Então, o São Paulo, que já vem há anos sofrendo, né, com uma epidemia de lesões, com o seu DM muito frequentado, agora tem um problema adicional, né, que é não ter muitas opções, muitas peças ali para trocar. Então, não acho que a solução para o São Paulo vai ser trocar de treinador e, de repente, o elenco vai passar a render muito mais do que rende hoje. A solução para o São Paulo é contratar jogadores, mas o que pode não acontecer, porque o São Paulo finalmente vai resolver pagar as suas contas, pagar o que deve e não gastar o que não tem. Mas isso tem um custo esportivo e é natural que isso aconteça. Aconteceu com todos os pouquíssimos clubes que ajustaram as suas contas. Mas é entender que o futebol também vai ficar limitado por essa questão financeira, não necessariamente pela qualidade do treinador. Alicia, você se referiu a desempregados ou entre trabalho? Não se esqueça, todos recebendo salários ou multas. Dorival é o melhor desemprego do mundo. Opa! O melhor desemprego do mundo. O Dias Trajano pediu que na próxima encarnação ele volte como treinador. Treinador demitido. É o melhor trabalho do mundo. Treinador demitido. Você recebe o salário e não precisa trabalhar. Melhor que esse trabalho, só o do Coronado, do Igor Coronado. Esse arrumou um trabalho que eu vou lhe contar. Que delícia, que delícia. Que beleza.